Hoje vamos conversar sobre o uso cosmoético do parapsiquismo. E a nossa convidada é a professora Marguê Vasconcelos. Ela é consciencióloga, graduada em psicologia, é voluntária e professora da ACIP, Associação Internacional do Parapsiquismo Interassistencial. Hoje eu vou falar um pouquinho da ACIP para vocês conhecerem melhor essa instituição, que é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins econômicos. Ela é uma instituição internacional, nós temos uma unidade em Portugal, e todo o trabalho da CIP ele é realizado por voluntários, e tem como objetivo esclarecer e levar o conhecimento a todos que se interessam que existe uma realidade mais ampla, que vai além do corpo físico, e que quando conhecemos essa realidade, é possível ter uma maior visão de conjunto, facilitando o entendimento de si mesma e podendo assistir melhor aos outros. Boa tarde, professora Marguê. Boa tarde. Seja bem-vinda ao nosso programa. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde aí aos ouvintes, né? Espero que o pessoal esteja aí conectado. Tudo conectado. Mandando perguntas, né? Para a gente tentar esclarecer o máximo que a gente falar puder. o possível de cosmoética, né? Então, para iniciar essa nossa conversa, explique para a gente o que é cosmoética. Bom, eu tenho que fazer uma diferenciação entre ética e cosmoética. Porque quando a gente fala de cosmoética, a gente está utilizando o paradigma consciencial, o paradigma da conscienciologia. Tá? Então, é um paradigma que ele não é materialista. Ele envolve a multidimensionalidade, as múltiplas dimensões, as inúmeras vidas, os vários corpos que a gente tem. A gente possui o corpo físico, mas também o corpo energético, o corpo emocional, que é o psicossoma, o corpo mental, o mental soma. Então, a gente tem muitas variáveis aí, a questão da autopesquisa, do autoconhecimento, e também a questão da cosmoética, que é uma das bases, uma das premissas aí do nosso paradigma. Então, quando a gente fala de ética, a gente vai ter um enfoque mais na condição de um código pessoal de valores, né, para reflexão, a partir de uma condição humana, né? Então, você vai pegar aí a vida da pessoa no dia a dia, se ela paga os impostos, se ela, dentro da sociedade, da cultura que ela vive, se ela está com valores adequados, se ela está bem intencionada, né? No geral, a gente pega esses valores como ético, né? Mas, quando você fala de cosmoético, você vai além, que é a ética do cosmos. Então, a gente vai pensar em valores universais, né? Então, nós vamos pensar aí, se são universais, então, uma das premissas seria a universalidade, né? O universalismo, né? Então, a pessoa pensar de uma maneira mais universalista, de uma maneira mais solidária, fraterna, a pessoa, ela pensar naquilo que seria o melhor numa determinada situação para todos e não apenas para ela, né? Então, assim, as atitudes da pessoa, como é que são? São assistenciais? Então, isso tudo vai refletir na forma como a pessoa vai ter uma manifestação no dia a dia. Então, a pessoa pode ser somente ética, ela está correta, ela está certa, ela não está infringindo nenhuma lei, ou ela pode ser cosmoética, ela está pensando numa coisa muito mais ampla, e aí vale para o cosmos, não apenas para o ser humano, mas vale para qualquer ser que habite o cosmos, né? A gente sabe que com tantos bilhões de galáxias, de planetas, de estrelas, é difícil você pensar numa regra que valha só para os humanos. A gente tem que pensar em algo que vá beneficiar qualquer ser, independente de onde ele venha, onde ele esteja. Então existe a ética, ela é aplicada aqui, o ser humano, nós humanos, né? Temos uma e a cosmoética é universal. Né? Isso, ela é universal. Inclusive, dentro da ética, a gente pode ter diferentes tipos de ética de acordo com a cultura. Você pega aí uma cultura oriental, uma cultura árabe, uma cultura europeia, uma cultura
aqui no próprio Brasil. Então, cada lugar você pode ter ali valores, princípios que são aceitos socialmente e que no outro lugar não necessariamente vai ser. Que faz parte até da cultura, por exemplo, o aborto, em lugares que é aceito tranquilo, em outros lugares é proibido, né? Então, a Exatamente. ética é variável. A cosmoética também é? A cosmoética, pelo fato dela ser mais ampla, ela não é específica. Então, você não vai pegar uma cultura, por exemplo, você vai pensar naquilo que é melhor para aquele grupo, ou para o maior número de pessoas envolvidas. Uhum. É claro que se você está no grupo, você também está dentro. Mas, assim, você não vai ficar com o foco no seu ego, no seu processo pessoal. Você vai ficar com o foco numa coisa mais ampla. Como é que você vai beneficiar o maior número de pessoas? Né? Então, isso é E cosmoética. a cosmoética também, a gente pode pensar que ela é aplicada no mundo extrafísico, na multidimensionalidade. É uma coisa muito ampla, né? Exatamente. Por quê? Porque quando você pensa em paradigma consciencial, a gente vai ter essas outras variáveis que no paradigma da ciência tradicional ou convencional você não tem. Não tem. Né? Então, assim, multidimensionalmente, você sai do corpo, né? Você tem ali uma projeção astral, né? Então, isso aí, você vai acessar consciências em outras dimensões. Sim, Como que você vai agir nessas outras isso. dimensões? Uhum. As energias elas permeiam tudo que existe no cosmos, em qualquer dimensão. Então, assim, a sua energia ela vai repercutir em todas as dimensões e nessa que você está. Né? Então, tudo isso transcende muito a realidade do mundo físico. Né? E quando a gente pensa em cosmoética, a gente tem que pensar nessas outras variáveis também. Uhum. É muito interessante o assunto, né? Bem amplo. E tem alguma relação do parapsiquismo cosmoético com a intenção da pessoa? Isso é básico, né? Porque se a intenção é auxiliar as pessoas, né, do ponto de vista da cosmoética, é ter uma interação que seja positiva, do ponto de vista evolutivo, tá, Ana? Sim, Porque às vezes a pessoa confunde sim. que o auxílio é só passar a mão na cabeça, e às vezes o que a pessoa está precisando é de uma condição mais didática, às vezes ela tem que ver os efeitos daquilo que ela está fazendo. Né? Então, assim, é natural que quando ela sai do corpo, a intenção dela vai estar ali à mostra, né? Porque ali, inclusive, você não vai ter nenhum corpo físico, o seu pensamento na dimensão extrafísica, ele flui com uma facilidade muito grande. Então, não tem essa máscara que tem no mundo físico, né? Porque aqui você consegue ocultar o seu pensamento. Né? Você pensa uma coisa, pensou mal do outro, o que não seria cosmoético, mas pode ser ético, né? Pode ser aceito pela Pode ser ética, aceito pela ética, né? mas não é cosmoético, né? Então, isso no extrafísico vai estar explicitado ali para quem quiser perceber o seu pensamento. Né? Aqui também no mundo físico, quando você começa a desenvolver o parapsiquismo, dependendo do nível de desenvolvimento pessoal, você pode perceber pelas energias da pessoa se ela está ou não bem intencionada. Mesmo que você não perceba o detalhe do pensamento dela, eu pensei que a pessoa vai fazer tal coisa. Não, às vezes você não vai pensar, você não vai perceber que ela vai fazer exatamente aquilo. Mas você vai, às vezes, pegar que tem alguma coisa que não está redonda, que não está, sabe, aquilo ali está estranho, parece que tem alguma coisa errada. Então, isso às vezes é o que as energias mostram para a gente. Né? Então, você está me dizendo que a nossa cosmoética, ela interfere nas bioenergias? Ela interfere em tudo. Em tudo. Vamos pensar assim, olha, pensar no Pensene, né? Esse conceito a gente já vem trazendo aqui, eu vi que ele já vem trazendo nos outros programas. Sim, também, já vem tem sendo trazido, né? Então, é o pensamento mais o sentimento mais a energia. A gente percebe que isso é indissociável. Então, assim, aquilo que você pensa e que você sente vai estar expresso na sua energia. O pensene, a somatória do seu pensene, ou a média dos seus pensenes, aquilo que você pensa mais, o seu jeito de lidar com as coisas, aquilo ali vai estar expresso na sua energia. Isso é inevitável. Então, quando você fala de cosmoética, é óbvio que o seu pensene vai estar em jogo.
Então, a sua cosmoética vai estar expressa nas suas energias. Aliás, às vezes é até mais fácil você perceber se a pessoa é cosmoética ou não pelas energias. Pelas energias. Podemos dizer que a conduta cosmoética, ela atrai que tipo de companhia intra e extrafísica? Olha, quando você... vamos partir do princípio aqui que os afins se atraem, Sim. tá? Então, pelo meu padrão de energia, eu vou sintonizar com padrões de energia similares. Então, o que eu vou atrair com aquele meu padrão? Então, se eu estou querendo ajudar, quem gosta de ajudar é consciência auxiliadora, amparadora. Então, a probabilidade de eu entrar em contato com essas consciências é maior. Quando eu estou pensando muito em mim, não estou nem querendo prejudicar o outro, mas estou pensando só em mim, não estou com aquela visão de conjunto. Quem está querendo isso? Muitas vezes não é um amparador, porque o amparador ele vai pensar cosmoeticamente, ele vai pensar no maior número de consciências possível. Como você está com o foco muito em si, você está fechado em si. Então, quem gosta disso não é um amparador. Muitas vezes é aquilo que a gente chama de guia cego ou guia amaurótico. É aquela consciência que ela é mais bairrista, mais fechada, ela é seletiva, ela vai dar prioridade a um grupo, a uma pessoa, né? E então isso tem relação com o quê? A minha cosmoética, né? Com o meu padrão pensênico. Né? E, ao mesmo tempo, se eu estiver mal intencionada, quem quer fazer mal para o outro? Não é uma consciência amparadora, né, que vai querer fazer mal para o outro. Então, a gente tem um outro conceito que a gente chama de assediador, que é aquela consciência que, naquele momento, ela está mal intencionada, ela não quer auxiliar o outro. Então, os nossos traços fracos, podemos dizer assim, né? Como orgulho, vaidade, arrogância, autoritarismo e outros mais que nós temos aqui no nosso planeta, o ser humano tem, eles podem interferir na cosmoética. Perfeito. Né? Olha só, uma pessoa arrogante, ela não está preocupada com o outro, ela está preocupada com o ego dela. Uma pessoa orgulhosa, idem. Uma pessoa vaidosa, idem. Ou seja, ela está preocupada em ficar bem na fita. Né? O arrogante ele ainda está preocupado com o poder, né? Ele ter o poder em mãos, ele ser o dono de alguma coisa, da verdade, do pedaço, ou do que for. Então, a pessoa, quando ela tem características muito fortes, porque assim, é difícil você falar que ninguém tem esse tipo de característica, tá? Não vamos ser aqui usar de preciosismo. Nós estamos num planeta em evolução e todos nós estamos evoluindo. Então, a gente ainda carrega alguns traços que não são legais e que a gente precisa ir melhorando, burilando ao longo da vida e das vidas, né? Mas então, assim, aquela pessoa que manifesta isso de uma maneira mais evidente, é natural que ela esteja sendo anticosmoética e vai ter companhias que não são muito cosmoéticas também. Tá, e quando eu uso assim quando eu uso de sedução, eu estou utilizando minhas energias com o intuito de conquistar, de manipular as pessoas. A sedução é cosmoética? Quando uso de sedução, estou utilizando minhas energias com o intuito de conquistar, manipular as pessoas? A sedução é cosmoética? E toda sedução, ela é consciente, inconsciente? Como que ela ocorre? Olha, a sedução, ela pode ser cosmoética ou não, tá? Quando é que uma sedução é cosmoética? Por exemplo, você tem lá o seu namorado, né? O seu marido. Você não vai querer usar de uma sedução ali cosmoética, positiva, agradável, prazerosa, amorosa? Então, assim, essa sedução, ela é uma sedução cosmoética, né? Você vê lá um professor em sala de aula, por exemplo.
ele, se a aula dele for muito desinteressante, os alunos não vão ficar aí, não deixa de ser um nível de sedução. Agora, existem vários tipos de sedução. Tem aquela sedução que a pessoa usa para manipular, né? Então, ela já tem o intuito de se aproximar do outro, aí vamos voltar com a questão da intenção, Da né? intenção, Então, isso. a pessoa se aproxima, ela quer manipular, ela quer conseguir alguma coisa, aí ela vai usar de algum recurso que ela tem, que ela sabe que conquista, né? Então, ela vai tentar seduzir o outro com fins egóicos para conseguir algo pessoal que normalmente não é para favorecer um grupo maior de pessoas. Então, você entra aí com a intenção. Isso é muito importante da gente falar, porque quando a gente fala de cosmoética, não dá para desvincular da Da intenção. intenção. Só a intenção não é o suficiente, né? Porque tem que ter discernimento, lucidez, porque senão a pessoa é muito bem intencionada, apronta um monte de bagunça também, né? Mas assim, quando você vai fazer algum tipo de assistência, quando você quer auxiliar, quando você quer usar as suas energias de uma maneira cosmoética, você tem que pensar na intenção. Então, uma outra coisa que é muito comum, a pessoa que gosta de seduzir sexualmente, e ela faz isso às vezes de um modo até inconsciente, né? Inconsciente, pessoa. Às vezes a pessoa, isso é muito comum e a moda explora muito isso, porque usa aquele shortinho com a bunda de fora, né? E a pessoa, se ela tem um corpão, ela passa ali seduzindo. Na realidade, o que ela está fazendo? Ela está captando a energia das pessoas. Por quê? Porque se você está seduzindo o outro está olhando para você, você está chamando atenção, o que você está fazendo? Você está buscando, pegando a energia do outro para você. Como é que você consegue se envolver energeticamente? Através da atenção. Então, se você chama atenção, você tem a certeza de uma troca energética. Então, se o outro fica olhando, ó, que bunda, ou que, sabe, que corpo, que visual, a pessoa acaba tendo aquele padrão de energia que ela está buscando. Algumas pessoas têm consciência disso, sabem que ela tem um corpo bonito, uma aparência bonita, ou ela tem uma fala, um jeito de se expressar, que ela sabe que ela seduz as pessoas. Então, às vezes, ela pode usar isso intencionalmente. Mas tem pessoas que fazem isso movido pelo, como é que fala? Pelo que é comum, entendeu? Pela moda, pela sociedade, às vezes sem a menor lucidez e discernimento. Mas ela tem que saber que aquilo ali, de algum modo, vai ter uma repercussão, né? E que pode ser a que ela quer ou não. Porque quando você atrai aquele padrão de energia, você não sabe quais os afins àquele padrão de energia que vão querer te abordar, né? Não é só atitude, né? Envolve uma série de fenômenos parapsíquicos envolvidos nisso, né? Nessa Claro, atitude. até porque isso aí não envolve só as pessoas que estão no mundo físico. No físico, Existem as consciências que já morreram, que estão no extrafísico, mas que estão por aí e se nutrem também desse padrão, né? Isso, inclusive, os cursos que a gente tem, né, lá na ACIP, né, a gente tem até um curso que chama Bases do Desenvolvimento Parapsíquico, que vai começar agora, nesse próximo final de semana, no próximo sábado, dia 1º de junho, vão ser 6 sábados seguidos, 12 aulas, tá? 1º de junho, não, desculpa, 27 agora de abril, vai até 1º de junho, desculpem. Anotem certinho aí, 27 de abril, às 9 horas da manhã, são 2 aulas por dia, uma de manhã e outra à tarde, e a gente vai estar falando, ampliando esse assunto, a gente vai estar abordando muito mais sobre o paradigma consciencial, as variáveis do paradigma consciencial, cada situação do dia a dia, a gente vai estar explorando a questão das bioenergias.
como é que a pessoa pode trabalhar adequadamente, a questão da autodefesa energética, né, da autonomia energética. Então, tem muitos assuntos aí que a gente pode ampliar, né, nesse curso, e quem tiver interesse, tem o telefone aí da CIP, né, é 2102-1421, para quem tiver interessado aí no curso, tá? Pode entrar em contato das 15 às 18 horas, até sexta-feira, né? Segunda a sexta. Né? Segunda a sexta, mas esse vai acontecer agora, dia 27 de abril, sábado, próximo sábado. Anota aí na sua agenda, viu? É importante esse curso se você quiser ampliar esses estudos. Então, o nome do curso já está dizendo tudo, né? Bem a bases do desenvolvimento parapsíquico. Começando assim a entender o que é esse fenômeno parapsíquico desde vamos dizer assim, dos primeiros degraus, né? Isso. Estão conosco aqui no Facebook o Emanuel Maia. Oi, Emanuel, tudo bom? A Juliana Nicolau está dizendo grande abraço, parabéns pelo trabalho. A Nilza Gladys, a Carol Bicalho. Obrigada, pessoal. Que bom que vocês estão aí com a gente. Um abraço para essa turma toda aí. Tá aí ouvindo. Então, em vários momentos da nossa vida, nos deixamos levar pela emoção, né? Até onde essas emoções também comprometem a nossa cosmoética? Olha só, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Quando o processo emocional, ele faz parte da vida humana, né? É quase que indissociável, porque a gente tem corpo emocional. Então, a gente sempre vai ter alguma manifestação emocional, afetiva, sentimental. Só que existe aquela manifestação emocional que ela é um pouco além da conta, ou seja, a pessoa exagera, né? Então, é o excesso de zelo, por exemplo, é um processo emocional, né? O excesso de, por exemplo, a pessoa fica com raiva, ou a pessoa fica querendo demais uma coisa e aquilo mexe com toda a estrutura dela, entra num processo de ansiedade. Então, assim, estou trazendo aqui algumas ideias relacionadas ao processo emocional, mas vamos ver em relação à cosmoética. Quando você está com um foco muito emocional, você está com um foco muito no processo que você está vivenciando, no seu processo pessoal. Por quê? Porque o emocional, ele tende a obnubilar a percepção do todo. Ah, mas eu estou pensando não é só em mim, não, estou pensando na minha família. Ok, mas você não está pensando no cosmos, você está pensando numa condição de restrição. Porque o emocional é isso, eu quero defender a minha casa, a minha família, o meu grupo, o meu filho. Ah, o meu filho brigou na escola, mas tadinho, ele não precisa ser punido, porque ele é meu filho. Né? Então, você quer defender, às vezes, o indefensável, mesmo que o seu filho seja culpado de alguma coisa. Então, quando entra o processo emocional, a pessoa tende a ter uma postura mais restritiva, e isso é contrário à cosmoética. Por quê? Porque a cosmoética é uma postura expansiva, né? Para você pensar em tudo de uma maneira maior, o que é melhor naquela situação para um todo, e não apenas para uma situação muito pontual, pessoal ou grupal. Né? Então, a ideia é expandir, não restringir. Uhum. E ser uma pessoa autêntica e assumir a sua própria realidade consciencial é uma prática da cosmoética? É válido? Olha, a questão da transparência ela é importantíssima na cosmoética. Mas tem aquela pessoa que é autêntica para o lado negativo. Então tem os dois lados, né? Então, assim, a autenticidade ela é extremamente necessária e positiva. O que eu quero? A minha autenticidade ela vai revelar, em parte, a minha intenção. Né? Então, assim, quando eu falo com você alguma coisa, por exemplo, você não trouxe para mim aquilo que eu te pedi, né? E às vezes eu falo aquilo chateada, com raiva. Então, eu estou muitas vezes o quê? Eu estou desconsiderando todas as variáveis que você
passou, seja desde um esquecimento até um imprevisto que você teve por não ter me trazido aquilo que eu pedi, então eu não estou vendo o seu processo, eu estou vendo só o meu, então eu estou sendo extremamente autêntica, mas eu não estou nem aí para você. Tá? Então, eu estou preocupada comigo. Então, a autenticidade, nesse caso, ela é negativa. Mas, se eu chego para você e falo assim, Ana, mas por que você não trouxe aquilo que eu te pedi, que você falou que ia trazer, eu estou precisando daquilo? Aconteceu alguma coisa? E aí eu vou tentar entender por que você tomou aquela atitude. Eu já estou pensando de uma forma completamente diferente, mas eu estou sendo autêntica, eu estou falando, poxa, isso era importante para mim. Tem alguma forma, o que a gente pode fazer nesse momento para resolver? Porque cosmoética pensa na solução, não fica com foco no problema. Né? Então, assim, o que a gente pode fazer para resolver isso? Então, quando você toma essa postura, você está sendo muito mais cosmoético. E está sendo autêntico, mas só que você não está movido pelo processo emocional restritivo. Né? Você já está usando uma condição mais madura, mais mental somática, né? Aí a gente fala que entra a postura do corpo mental, que é uma postura mais lúcida, mais discernida e preocupada também com o outro. Né? Então, você não quer prejudicar o outro, você precisa daquilo, mas você não quer prejudicar o outro. Então, tem alguma forma de resolver? Aí você vai pensar de uma maneira diferente. Tá, então podemos dizer que a autenticidade, ela tem uma qualificação, né? Ela pode ser qualificada. Sim, como todos os traços nossos. Né? Pela intenção, pela... Sim, todos os nossos traços podem ser qualificados. Porque... E tem a ver tudo com a cosmoética, né? Tudo tem a ver com a cosmoética. Quando a gente fala de paradigma consciencial, não dá para tirar a cosmoética. É tipo um pilar, né? É um pilar. Da conscienciologia ou da vida, né? É do paradigma consciencial, mas é um pilar também das consciências mais maduras, mais lúcidas, dos amparadores, né? Daquelas consciências que estão a serviço do auxílio à humanidade em prol da evolução. Então, é inevitável você começar a ser mais cosmoético. Cosmoético, né? Em todas as ações, todos os momentos, todos os pensamentos, tudo, né? Tudo. Por exemplo, a ética. Você pode pensar mal do outro? Pode. Você está pensando lá sozinho, você está em casa, isso aí é ético. Ninguém está sabendo de nada, mas cosmoeticamente a sua energia está indo através daquele pensamento, está expandindo e está atingindo o outro e deixando um rastro. Isso. Então, que é muito maior, é uma realidade muito maior dessa realidade humana, né, que a gente percebe. As consequências são muito maiores, né? Muito maiores. Há um princípio cosmoético que diz: deixar tudo aquilo que, quando entramos em contato, sempre melhor do que estava antes, né? Até no programa anterior foi até comentado alguma coisa, né? Você pode comentar mais sobre esse princípio? Olha só. Existe uma condição que é assim, eu não posso fazer nada, eu não posso, como é que fala, invadir a mente do outro e sugerir que ele faça alguma coisa. Mas eu tenho responsabilidade por aquilo que eu faço. E se eu estou sendo cosmoética, eu vou querer que aquilo que eu faço tenha um resultado mais assertivo para o maior número de pessoas possível. Então, assim, se eu chego num lugar e eu tenho uma postura positiva, assertiva, cosmoética, aquilo vai deixar um rastro de energia ali. A próxima pessoa que chegar ali naquele ambiente, ela vai ter contato com aquela energia. Ela saiba ou não, ela perceba ou não, ela acredite ou não. Ela vai ter contato com aquela energia. E aquilo vai gerar uma repercussão nela. Ela perceba ou não, mas vai gerar. Às vezes é até um senso de bem-estar, aquela sensação gostosa, né? Nossa, aqui tá bom, né? O lugar tá bom. Às vezes a gente entra no lugar, tem essa sensação, nossa, aqui parece que tá flutuando, né? Tá claro, tá bonito, tá gostoso. Às vezes realmente Às vezes a pessoa acha que até o dia que tá bonito, hoje o céu tá tão azul, né? Mas às vezes é o lugar, é a energia, tem outras variáveis aí que ela pode não estar detectando, né? Agora vamos pensar numa situação contrária, né? A pessoa tá lá, um casal tá lá num restaurante almoçando e começa a brigar.
E aí eles saem e não limpam energeticamente aquele local. O que vocês acham que vai acontecer com a próxima pessoa que sentar àquela mesa para almoçar, na hora que ele sair, ou para jantar, ou seja lá o que for? A tendência é ela pegar um pouco daquela carga energética, né? E aquilo pode, dependendo da lucidez ou da falta de lucidez que a pessoa tem, pode até induzir uma briga na próxima pessoa que sentar à mesa. E ela não vai saber que aquela briga que ela está tendo é porque ela está pegando rebarba da energia daquele que estava ali antes. Então, isso é muito interessante de se pensar, porque é onde as pessoas não prestam atenção naquilo que elas fazem no dia a dia e nas repercussões que aquilo vai gerar no cosmos. Então, por isso, o melhor que a gente pode fazer é joga as melhores energias e deixa tudo mais limpo possível, o mais organizado possível, dentro do seu nível de lucidez, de discernimento. Procure qualificar sempre aquilo que você faz. Você só vai ganhar com isso. Tem um outro princípio também que se diz, né, que você já comentou, não se deve pensar mal de ninguém, nem mesmo de si próprio, porque também tem uma repercussão, né, energética. Sim, você não ajuda Não ninguém, ajuda ninguém. você está pensando mal do outro, porque assim, às vezes as pessoas confundem, mas eu não posso pensar mal do outro, mas o outro fez um monte de besteira, eu não vou pensar mal dele. Não, você vai pensar sobre o mal que o outro fez, não sobre mal do outro. Por quê? Vamos supor, vamos pegar aqui casos extremos que eu acho que são mais didáticos. Um bandido, ele entrou numa casa, roubou e fez um estrago lá. Óbvio que o cara fez tudo de pior, né? Aí você vai falar assim, mas eu não vou pensar mal daquela pessoa? Não, você não vai pensar mal dela, você vai pensar sobre o mal que ela causou. Então, você vai... ela tem responsabilidade sobre aquilo? Claro que tem. Então, didaticamente, educativamente, ela deve tomar conhecimento dos efeitos daquilo que ela causou, que é o princípio de causa e efeito. Então, ela ser presa, ela responder por aquilo ali, é natural. Então, aquilo ali é uma questão até didática, mas você não está pensando mal dela. Você quer mais é que ele aprenda logo a lição e que ele fique bem logo. Por quê? Porque se ele fizer menos estrago, se ele aprender a lição logo, ele vai fazer menos estrago, vai fazer menos mal para o universo. Então, quanto mais a gente deseja que as pessoas fiquem bem, mais chance elas têm de retribuir ao cosmos, né, se elas ficarem melhor. Então, professora Marguê, podemos ter um código pessoal de cosmoética? Como fazer? Por onde começamos? O que colocar? É mutável? Viver cosmoeticamente exige reciclagem constante? E você que está chegando agora, está sintonizando a rádio RCI 1320 AM nesse momento, a nossa entrevistada de hoje é a professora Marguê Vasconcelos, que está conversando sobre uso cosmoético das energias. Eu sou Ana Ferreira e você pode participar do programa pelo Facebook e pelo WhatsApp. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. O nosso programa, ele também é transmitido pelo aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde é possível você ver o vídeo ao vivo. Então, professora Marguê, voltando à nossa pergunta, podemos ter um código pessoal de cosmoética? Como fazer esse código? Por onde começamos? O que colocar? Ele é imutável? Viver cosmoeticamente exige reciclagem constante? Bom, então nós vamos trazer aí uma outra premissa, uma outra base do paradigma consciencial, que é a questão da autopesquisa. Então, você precisa se conhecer para saber o que você precisa mudar. Né? Aquela história de ser consciência árvore, né? Nasce torta e morre torta, não funciona. Não funciona mais, né? Isso é rigidez. Né? Então, assim, a gente tem que ter flexibilidade para ver
o que a gente precisa melhorar de acordo com a fase da vida, né? Tem traços pessoais, né? Todos nós temos traços de comportamento, de personalidade ou de temperamento, né? Que se manifestam no dia a dia. Como esses traços se manifestam? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de estudar, então ela tem o traço, às vezes, da intelectualidade, ela vai estar sempre lendo, estudando, né? O outro tem o traço que ele gosta de ajudar, então ele é uma pessoa assistencial, ele é uma pessoa fraterna, o outro, então por aí você vai descobrindo. Aí tem aquele que nós trouxemos aqui, eu sou muito orgulhoso, né? Então, às vezes, precisa rever esse orgulho, porque ele pode estar travando uma série de aspectos pessoais, né? A teimosia é um traço muito sério. Por quê? Porque a teimosia não deixa a pessoa pensar racionalmente, né? Então a pessoa, eu sou teimosa, então tem que estar aí revisando, né? Vendo por que a pessoa é teimosa e ela tem que ver o que ela pode fazer para diminuir a sua teimosia, porque uma coisa é determinação. Determinação tem lógica, tem discernimento, outra coisa é a teimosia, que é aquela conduta mais emocional, mais irracional. Tá? Então, assim, o código pessoal de cosmoética. Você vai ter um código que é seu, é de você para você mesmo. Tá? Esse código, ele interessa para você também. Você pode até ajudar o seu vizinho, os seus familiares, quando você se melhora, né? Mas, antes de tudo, quando você melhora, você ajuda a si mesmo. Você está se melhorando. Então, o seu código pessoal de cosmoética, ele vai ser feito em cima daqueles traços, daqueles valores, daqueles princípios que você tem, que estão defasados, demodê, estão fora de moda, sabe aqueles anacrônicos, aquela coisa que não serve mais, que não te ajuda do ponto de vista da cosmoética, não te ajuda do ponto de vista do desenvolvimento do parapsiquismo, não te ajuda do ponto de vista das interações grupais. Então, aquilo que não está legal, que prejudica, né, é aquela pessoa que acha que ficar irritado, ter acesso de raiva, ninguém faz isso comigo, né? Às vezes aquela pessoa, ela está com um traço ali equivocado, ela precisa rever aquilo ali, né? O que está disparando aquele mecanismo? Então ela tem que se conhecer. E a autopesquisa, ela é muito importante dentro da conscienciologia, dentro do desenvolvimento pessoal, parapsíquico, dentro da cosmoética. Então, você vai ver ali o que você tem que está te atrapalhando nas relações. Olha só, aquilo que é negativo vai repercutir nas suas energias, vai repercutir nas suas interações. Não vai ser bom para o cosmos, vai deixar um rastro negativo, é sua assinatura pensênica. E aquilo vai trazer uma responsabilidade para você. Princípio de causa e efeito. Olha só o tanto de coisa que você mexe quando você mantém alguma coisa que não vale a pena ser mantida. Então, você vai se pesquisar no sentido de ver aquilo que você precisa melhorar e você vai arrumar um contraponto positivo daquilo que você quer, aonde você quer chegar e que você acha que você pode chegar. Né? Então, a pessoa teimosa, ela vai trabalhar a teimosia dela, mas o que ela vai colocar no lugar? Ela tem que ser um pouco mais racional, ela tem que usar mais a lucidez. Então, ela vai criar ali uma regrinha, né? Toda vez que eu ver que eu estou sendo teimosa, eu vou tentar ver qual que é a minha intenção. Aí, porque às vezes tem uma intenção ali por trás. Qual que é a intenção? Então, toda vez eu vou parar e falar assim, o que eu estou querendo? Aí a pessoa coloca isso no código dela, traço, teimosia. Aí, atitude, eu parar para perceber o que eu estou querendo toda vez que eu tenho aquela atitude. E o que eu posso fazer para resolver? Pensar no outro. Pronto, aí você criou um código ali, você criou uma cláusula para você, né, dentro do seu código de cosmoética. Isso vale para você. Para o outro, o problema do outro é outro. Né? Então, isso é muito pessoal. Você pode até ajudar o outro com o seu código. Ele pode ver o seu e falar assim, eu acho que eu tenho esse mesmo problema, eu acho que eu tenho que mexer nisso. Então, pelo exemplarismo... Isso que eu ia falar para você. Você pode ajudar o outro a se enxergar e ver
qual técnica que você usou e que funcionou, e também, de repente, ele vai usar uma técnica similar à sua, ou a mesma técnica, pode funcionar para ele também. Então, isso é muito importante, né, a gente começar a se auto-perceber. E as energias, o parapsiquismo, tudo isso vai dando sinais para a gente no dia a dia. Né? Então, e às vezes você se percebe, mas às vezes você não se percebe, que é o ponto cego. Mas o seu colega, o seu familiar, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, eles percebem. Então, quanto mais transparência, sinceridade, abertismo você tiver em relação às outras pessoas, mais chance você vai ter de receber feedbacks daquilo que você pode melhorar. Uhum. E isso vai estar ajudando a você e você vai estar entrando num fluxo mais positivo do cosmos. E como podemos, então, aplicar e viver cosmoeticamente no dia a dia? Existe técnica que pode nos auxiliar? Técnicas especiais? Ou sei que tem várias, né? Mas alguma específica assim, que ajuda mais a gente ter esse conhecimento e chegar mais rápido a um autoconhecimento? Eu vejo assim, que as energias, elas dão muito feedback para a gente, tá? Então, eu acho que o primeiro ponto que, para ajudar as pessoas, é um certo nível de abertismo em relação a tudo, ao que chega até nós. O que o outro traz, mas o outro estava errado, quando não interessa, ele trouxe para você. Anota lá no seu caderninho cada informação que o outro traz a seu respeito. Independente dele estar certo ou não, com o tempo você vai avaliar, porque quem vai tomar atitude é você, não é o outro. É de você para você. Sempre a responsabilidade é pessoal, né? É da própria pessoa. E é para ela mesma, em primeiro lugar. Não importa nada, é dela. Quando a pessoa entende que tudo que ela faz importa para ela em primeiro lugar, ela vai começar a ver que o nível de reverberação daquilo no cosmos e o que volta para ela. Porque é o princípio de causa e efeito, de ação e reação, dos afins se atraem, a lei do retorno e vai por aí afora. Então, quando a pessoa começa a entender que tudo que ela faz é dela para ela mesma, quando eu estou pensando no cosmos, na realidade eu estou pensando em mim. Por quê? Porque eu estou fazendo algo que de algum modo vai me beneficiar também. E eu vou ter um retorno daquilo em algum momento. Então, se eu estou pensando em ajudar, qual que é a palavra-chave que eu estou colocando em evidência? Ajudar, auxiliar. Assistência, então, né? Assistência. Aí, qual que é a chance de eu ser assistida? É grande também, por quê? Porque eu vou sintonizar com consciências que querem auxiliar, ajudar, assistir. Então, eu acabo entrando no fluxo da assistência também. Eu acabo sendo auxiliada, assistida, ajudada. Então, quando as pessoas começam a entender que tudo que elas fazem volta para elas, é da própria pessoa para a própria pessoa, ela começa a ver que ela só tem a ganhar quando ela começa a ter posturas positivas com o cosmos. Então, eu acho que o primeiro ponto, que isso pode ser uma técnica, tá? Isso pode não, isso é uma técnica. É você começar a pensar naquilo, de que maneira você pode contribuir, né? Com lucidez, claro. Às vezes você quer que o outro, poxa, que menino ali de rua, né, tá sem comer, vai lá e compra um negócio pro menino, mas o menino não tá com fome agora. Agora ele está precisando de água. Quem estava incomodado era você, né? Ele está precisando de água. Então, não, mas você vai comer porque eu quero que você coma. Muitas vezes a gente invade mesmo a vida do outro, né? Mas eu quero água. Não, depois eu trago água. Mas agora primeiro você come, porque você está muito magrinho. Então, assim, às vezes a gente impõe para o outro, porque a gente acha que a necessidade do outro é aquela. Então, o que você quer ajudar? Pergunta para o outro. O que você está precisando? Esse é o primeiro ponto. Agora, é claro que você vai pesar. Se o cara que está precisando de uma coisa que não é cosmoética, você também está pondo o seu dedinho no processo negativo do outro. Então, aquilo vai respingar em você em algum momento, que é o processo da corresponsabilidade. Então, a gente tem que ficar atento à questão de não endossar aquilo que a gente acha que é anticosmoético também. Então, uma técnica seria essa, de você estar aí com a intenção sempre qualificada, a intenção de
tentar pensar aí como é um amparador, né? Como que ele faria para auxiliar aquela pessoa. Uma outra técnica que eu acho que é muito legal de se usar, que é a técnica do sobrepairamento. Quando a gente pensa assim, olha só, eu estou aqui na sala, dentro de uma sala da rádio, eu estou vendo a Ana, estou vendo aqui o rapaz ali do som, que está coordenando a mesa de transmissão, né? Então, assim, tem mais uma pessoa aqui, então eu estou percebendo isso aqui. Mas quando eu saio da sala e olho por fora, eu já estou percebendo mais coisas. Eu estou percebendo essa casa, eu estou percebendo uma avenida, eu estou percebendo outras coisas. Vamos supor que eu estou dentro de um avião. Aí, na hora que o avião começa a subir, eu percebo um percentual menor de casas, de ambientes. Mas, à medida que o avião vai subindo, ele chega lá em cima, tudo aqui embaixo fica pequenininho. Então, isso faz com que eu veja tudo de fora. Eu vejo que tudo aquilo que, às vezes, é muito grande quando eu estou envolvida, quando eu estou perto, fica pequenininho quando eu estou longe. Imagina eu olhando lá do avião. Isso é o sobrepairamento. Uhum. Então, se você consegue se tirar da situação, se tirar daquele local e se colocar num olhar mais distante, como se você estivesse completamente fora daquilo ali, como se você estivesse olhando de um avião, como é que você agiria? Você agiria da mesma forma? Isso ajuda a trazer lucidez para a pessoa e discernimento. Então, isso é muito importante, isso é uma técnica. Lucidez e discernimento é muito importante, né, para qualquer atitude. E a cosmoética tem uma máxima, né? O que aconteça o melhor para todos, né? Sim, claro. Bem, já estamos quase encerrando o nosso programa e eu quero deixar um recado para Portugal. Atenção, Portugal! O professor Mário Oliveira e a professora Adriana Lopes estarão dando cursos na Ilha da Madeira. Aliás, eles já estão na Ilha da Madeira. Dia 25 de abril será o curso Gratidão, com a professora Adriana Lopes. E de 26 a 28 de abril, final de semana, acontecerá o curso 40 Manobras Energéticas, com o professor Mário Oliveira, que também vai dar, em Caravelos, o curso Despertamento Parapsíquico Precoce. E a professora Adriana Lopes dará também, em Caravelos, o curso Cultura da Dessoma, nos dias 4 e 5 de maio. Professora Marguê, você quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que o mais importante, assim, um resuminho aqui rápido do que a gente falou, é a questão da responsabilidade pessoal em tudo que você faz. Isso a gente não tem como tirar o corpo fora. O seu rastro, ele é deixado por você, pela sua energia, e ele vai te afinizar com as coisas que têm relação com o seu padrão. Então, assim, a gente ficar mais atento no dia a dia às nossas manifestações, buscando agir de uma maneira mais positiva, mais assistencial, mais solidária, menos bairrista, né? Pensando de uma maneira mais ampla para acontecer o melhor para uma número de pessoas. Estão conosco também no Facebook a Maria Helena Lagrota, a Bernadette Spironello. Bom você estar aqui com a gente. E se vocês quiserem mais informações sobre o curso em Portugal, vocês podem ligar para 351-960-925-963-511 ou pelo e-mail acip.lisboa@gmail.com, ou também entrar em contato no Facebook pela acip.com. Vocês terão todas as informações do nosso trabalho. Ana, vamos só relembrar aqui o curso Bases do Desenvolvimento Parapsíquico. Esse curso, então, é um curso sem pré-requisito, com 30 horas. Ele vai acontecer, são 6 sábados seguidos, começando às 9 horas da manhã, um intervalo para o almoço, voltando às 2h30 da tarde. Começa agora, neste sábado, dia 27 de abril, vai ser na sede da ACIP, lá no Discernimento.
Então, ele vai até dia 1º de junho. Daí 1 mês e meio, não é muito tempo, mas é um curso onde a gente vai ter condições de aprofundar muito daquilo que foi dito aqui. Tá? E o número da CIP é 2102-1421, a CIP, e o site, né, www.acip.com. Bem, estamos encerrando o nosso programa e agradecemos a presença da professora Marguê Vasconcelos. O nosso papo foi muito esclarecedor sobre o uso cosmoético das energias e agradecemos também todos os nossos ouvintes, todos que estavam no Facebook, pela participação. Estarei com vocês na próxima quarta-feira, de 14 às 15 horas, conversando sobre parapsiquismo. E lembrem-se, vamos substituir a crença no desconhecido pela experiência vivida. Ótimo dia para todos e tenham um dia repleto de boas energias. Até quarta-feira. Obrigada aí pela oportunidade. Um abraço a todos.